Salve, salve, alunos queridos do nosso estado de Rondônia. Olha que legal! Sejam todos bem-vindos para mais um componente curricular. É o que nós chamamos de História de Rondônia. É isso mesmo, aluno? Você que está concluindo o terceiro ano do ensino médio, vão ter pela última vez, agora é o terceiro ano, aula de História de Rondônia no terceiro ano. Por que eu falo isso? É porque com o novo ensino médio, agora as aulas de História de Rondônia, ela acontece apenas no primeiro ano. Não vai ter aula de História de Rondônia no segundo ano, não vai ter aula de História de Rondônia no terceiro ano. Agora as aulas serão apenas no primeiro ano, a partir do ano que vem. Então, portanto, a aula desse ano, de 2022, vai ser a última vez que acontece para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Entendeu? A partir do ano que vem com o primeiro ano. Todos os anos vai ser o primeiro ano. Terceiro. E aí agora, pois é, o entendimento que se tem sobre isso, na época, quando foi colocado a História de Rondônia para o terceiro ano, porque como o aluno ele está saindo do ensino médio, ele precisa obter essas informações para poder prestar um concurso público. Acontece que com o novo ensino médio acabou mexendo e aí a aula agora veio para o primeiro ano, tá certo? Fiquem à vontade, nós iremos viajar pela beleza, pelo encanto, pelas maravilhas que o nosso estado acaba contemplando. Então você vai conhecer um pouco da nossa história. E por isso que eu coloquei História de Rondônia, tá? Preste bem atenção, abre os seus cadernos, porque quem aprender agora já está preparado para um concurso público. Agora, quem não aprender vai ter que pegar aula particular e aí acaba sendo muito mais caro, tá bom? Então, vamos seguir comigo? Olha só o que nós veremos durante esse cronograma de História de Rondônia. Joga na tela. Aí nós temos aí, olha só o tanto de assunto que nós teremos. A conquista e a colonização da Amazônia e a submissão do indígena, os povos indígenas de Rondônia, a colonização do Vale do Guaporé, a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, a mineração do Vale do Guaporé, o Real Forte Sul da Beira, os trabalhadores da Estrada de Ferro, doenças e epidemias do Vale do Guaporé, a resistência escrava do Vale do Guaporé, a navegação no Rio Madeira e a abertura do Amazonas à navegação internacional, assim como a população indígena do Vale do Rio Madeira e Guaporé, a exploração, conquista e ocupação da Amazônia no contexto do antigo regime, o Tratado de Ayacucho, a descoberta do látex, e Rondon, o expedicionário, indigenista e sertanista. Mas esses assuntos é apenas da primeira unidade. Então, se eu tenho aí 14 assuntos da primeira unidade, com a segunda mais 14, ou então, um total 28, tá certo? 28 assuntos, aulas. Aí, como nós temos a aula de atividade, que é o dobro, então, 28 dá 54 aulas, tá certo? Bom, essa aula é composta aí pelo meu amigo professor Beto e por mim, professor Lorismar Barroso, tá certo? Bom, a aula de hoje, o que nós veremos? A nossa discussão é a conquista e a colonização, da Amazônia e a submissão do indígena, tá certo? Aula 1.1, o que nós iremos abordar nessa aula? Ó, os primeiros contatos dos indígenas com os europeus, os Ianaconas e também os Mitaios. Deixa só eu calibrar a minha... Deixa eu calibrar aqui a minha caneta. Ela tá... Estou tentando aqui calibrar. Não. Estou conseguindo. Enquanto isso, ó, temos as competências das aulas, temos as habilidades que vocês acabam
lendo, e aí eu já vou partir para... Brigadão, já vou partir direto para o assunto. Vejam, essa imagem, ela é do Marechal Rondon, é isso? Deixa eu ver aqui, onde é que eu... tá aqui minha caneta. É o preto, vamos colocar o vermelho. Pronto. Essa imagem, ela é do livro do Marechal Rondon. Depois vocês terão uma aula também só sobre ele. Vejam, Rondon vai produzir alguns livros, em 1943, isso é a primeira unidade, a segunda e a terceira unidade vai ser em 1956, tá bom? Perdão, em 53. 56 é a de Estade Viveiro, tá? Então vejamos lá. Os povos indígenas, eles constituem-se em conjunto diversificado, né? Quando se fala em um conjunto diversificado, seja ela de culturas e também de identidades, inclusive identidades essas inquestionáveis. Ele reside no fato de ocuparem a América antes da chegada dos europeus. É isso mesmo. Aluno, o que vocês estão vendo hoje, nessa aula, foi o que vocês viram desde o primário. Quando a professora lá do primário vai explicar que os primeiros habitantes do Brasil foram os índios e tal, e tal. Pois é, antes mesmo da chegada dos europeus, já havia vida, já havia estrutura, já havia organização. Na verdade, esse povo será submetido aos desejos dos europeus, ao controle dos europeus. Então, eles passam a dominar os nossos nativos. E aí eu trago também nas aulas algumas imagens das nossas tribos indígenas aqui da região de Rondônia, ou, portanto, também da Amazônia. Essa aqui são os índios Guaranis Kaiowá. Desde pequeno se aprende a tradição da cultura, se vive, se respira essas tradições. E aí são as mulheres da tribo Guarani Kaiowá. Os conquistadores ibéricos, tanto portugueses como os espanhóis, encontraram os povos que viviam sob o governo de um monarca. Por exemplo, os incas e também os tupinambás. Essas civilizações, por exemplo, elas viviam sob variados padrões de relações sociais, estando aí em estágio diferente, em estágios diferentes de domínio de técnicas. Para quê? Para a produção do seu sustento. Se você, por exemplo, pesquisar os incas lá na região do Peru, verão aonde eles se estabeleceram, como é que eles viviam, o modelo de suas construções, o modelo de suas produções de plantio. Eles moravam nas montanhas, mas havia uma irrigação, plantava-se a batata, criava-se a lhama, a guanaco. Então, assim, tinha padrões de sustento totalmente diferenciados. Aí eu falo entre os incas e também os tupinambás, já na nossa região. Veja aí, quando os europeus aqui chegaram, eles encontraram algumas nações nativas, que nós chamamos de índios, e essas nações tinham a sua cultura. E uma de suas culturas, na verdade, era esse ritual antropomórfico, ou o ritual de antropofagia. O que é isso, professor? Na verdade, por não ter a cultura europeia, por não ter esse contato com o novo mundo, com o velho mundo que era a Europa, então existia o hábito de comer o seu oponente, o invasor, que era, no caso, o europeu. É o que vocês estão vendo, sim. Os primeiros pesquisadores, navegadores, que tiveram contato com esse nativo, puderam puderam desenhar
como que seria esses nativos. Ó, então, aí eles pegaram um ser humano, que era o seu oponente, especialmente um europeu, e aí eles estão com medo desse europeu, porque existia uma crença, a crença da superioridade, a crença de ser melhor. Inclusive, hoje, algumas tribos ainda no Brasil ainda têm esse ritual, né, do famoso canibalismo, a antropofagia, porque existe a crença do espírito daquele ente querido ressuscitar nesse nativo. Então, olha aqui atrás, por exemplo, vocês estão vendo um homem branco, é um europeu. O que o nativo fazia? O que o índio fazia? Ele prendia esse europeu, dava de comer, de beber. Na verdade, ele estava alimentando, estava engordando, desintoxicando, para depois ele vai ser o próximo da fogueira aqui, ó. Então isso era muito comum nesse período. É bom que nós possamos entender que isso foi em épocas passadas. Hoje existe muito pouco, mas existe. Tá? Cada tribo, cada grupo com seus rituais. E aí eu posso avançar. Hoje, a região do Brasil que corresponde ao estado do Amazonas, por exemplo, o Acre, o Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins e Pará, existiram inúmeros povos indígenas nômades e, ao mesmo tempo, sedentários. Eles praticavam agricultura, produziam o excedente para fazer as trocas feitas com outros grupos que entravam em contato, havendo entre eles a divisão do trabalho. Isso foi muito comum. Qual é o trabalho do homem? Qual é o trabalho da mulher? Qual é o trabalho da criança? Então, cada elemento composto nessa sociedade existia as suas funções. O cara não vivia só por viver, não, tá? Então, eu tenho um trabalho, desse trabalho geraria o excedente do plantio, e esse excedente fazia o quê? A troca com determinados grupos. Tá certo? Bom, claro que até hoje nós temos índios nômades, como também temos índios sedentários. Os sedentários são aqueles que têm uma região fixa. Os nômades são aqueles que não têm uma região fixa. Por exemplo, aqui no Maitá, no Amazonas, que faz fronteira com a Rondônia, nós temos os Muras-Pirahães. Os Muras-Pirahães, eles são nômades. Por várias regiões do território deles, eles acabam circulando durante o ano inteiro. Eu trouxe para vocês esse mapa de Rondônia, onde estão a composição das nossas tribos indígenas. Certinho? Então, eu tenho aqui os Caxarari, eu tenho os Caritianos, os Caripunas, o Igarapé no Ribeirão, Igarapé Laje, Rio Branco, Açaiã, Pacas Novas, Sagarana, Rio Guaporé, Uruiuauau, Rio Branco, Massaco, e assim o Rio Mequense, aonde se encontram essas terras indígenas. Esses pontinhos verdes que vocês estão vendo é pertencente a uma tribo indígena. São vários, certo? No Igarapé Lourdes, eu tenho várias tribos. No Igarapé Rio Branco, também várias tribos. Certinho? Bom, esses pontos vermelhos que vocês estão vendo, ó, é a localização do território, seria o município até o distrito. Tá? Então, aqui, em Nova Mamoré, olha aí, eu tenho uma reserva, eu tenho Guajará-Mirim, assim vai, ó. Certo? São Francisco do Guaporé, Costa Marques. Tá bom? Ó, a organização política, ela comportava de chefatura e expansionista, que era sustentada por impostos. Então, dentro de uma organização, eu tenho um chefe, o chefe, claro,
que tinha esses adjetivos, ser guerreiro, valente. Os omáguas, por exemplo, eles possuíam uma estrutura política que congregava várias aldeias. E essas aldeias estavam sob a liderança de uma chefia superior. Os grupos indígenas da América comunicavam-se em várias línguas, sendo as principais o tronco dessas línguas: o tupi, o aruaque, o caribe, o tucano, o pano e o gi. Esse é o tronco linguístico. Desses troncos, novas derivações são criadas. Novas línguas são criadas. Então, quando se fala civilização omáguas, eu falo tupi, falo inca, eu falo eu falo os maias, os astecas, eu falo os siúas, dos Estados Unidos, aquela região da América do Norte, enfim, é toda uma organização que compõe os omáguas. Veja o primeiro confronto, os contatos que os nativos tiveram com os europeus. Aqui dá para se perceber que são os europeus, o invasor, que está uniformizado, com capacete, com lança, e de outro lado, eu tenho a civilização nativa. É muito fácil para o professor de história ter um posicionamento, seja ele favorável ou contrário. Quer ver? Por exemplo, vem para mim aqui, ó. Coloca essa imagem para mim na tela. Isso. É isso que eu quero te mostrar, aluno. É muito fácil para um professor de história te conduzir ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Se eu fosse um professor de história que tivesse um viés crítico, eu ia tocar o terror nesse invasor. Porque os europeus, não sei o quê, não sei o quê. Se eu fosse um professor de direita, aí eu vou falar assim, mas os índios foram atacados, os índios não sei o quê. Então, é você ser imparcial. O professor de história, ele tem que entender os dois lados. Ele não tem que puxar só para um lado ou só para o outro. Não, mas ele tem que passar para você todo o contexto. Mas você percebe isso na fala do professor. Quando a fala dele é tendencioso, logo você percebe, esse professor aí está massacrando os europeus. Esse professor aí é contra a invasão. Esse professor aí, entendeu? Você percebe no linguajar, no direcionamento que ele faz. Então, eu acabo tomando muito esse cuidado, porque eu procuro fazer uma leitura de ambos os lados. Esse entendimento. Tu compreendes? Só para você entender. Continua lá. Nesse caso, olha lá, o indígena da Amazônia, ele era um ser perfeitamente integrado ao meio ambiente. Por que eu falo isso, professor? Porque ele ficava muito à vontade. Ele nascia naquela região, ele vivia naquela região, então ele estava muito confortável. Por isso que se fala, ele era um ser perfeitamente integrado ao seu meio, onde ele morava. Ele vivia da caça, da pesca, da agricultura. Ele conhecia as várzeas e plantava na época da vazante. Professor, o que é a várzea? Aluno, quando o rio enche, ele acaba depositando na beira do rio, no barranco, os seus humus, os seus lodos. Aquela terra que fica na beira do barranco, ela é muito rica em ingrediente. É por isso que muitas pessoas acabam plantando na beira do rio, na época da vazante. Quando o rio baixa, eles vão plantar. Depois vão colher, claro. Eles plantam, por exemplo, a mandioca naquela região. Eles plantam o milho, eles plantam o algodão, o tabaco e certas árvores frutíferas também. E alguns vegetais, como a cebolinha, o tomate, enfim, o coentro, assim por diante. Caraca, professor, na beira do rio, ali é muito rico em ingredientes. E eles plantam. Ou seja, ele está muito confortável
na área em que ele vive. Então, ele precisa de tudo. Ele não precisa de um carro para ir até a roça. Ele não precisa de uma moto. Ele não precisa de uma bicicleta. Ele vai andando. Isso é saúde. Por isso que você vê que o amazônida, o nativo, o caboclo, qualquer nome que você queira chamar, você percebe que a grande maioria, eles são esbelta, eles não são gordos, não são obesos. Inclusive, uma alimentação até boa. Claro, eu tenho um ou outro, não é 100%, mas eu tenho um ou outro que acaba exagerando, porque o organismo acaba aceitando. Aí eu trouxe para vocês um dado da publicação da população desses nativos. Por exemplo, o Amazonas, nas terras indígenas, eu tenho aí, 94.608. Nas cidades, eu tenho 18 mil. No total, eu tenho 113.391 indígenas no Amazonas. Toda aquela região. Então, eu posso contar em Humaitá, Coari, Tefé, Itacoatiara, Borba, vários municípios. Em Roraima, a terra indígena possui 22.331, das cidades 5 mil e pouco, no total 28 mil. Em Rondônia, vamos pegar a Rondônia que nos interessa aqui, olha aí. 6.460, a terra indígena, a população, vivendo, a população indígena do estado de Rondônia. Na terra indígena, eu tenho 6.460. Morando na cidade, eu tenho 4.223. No total, eu tenho quantos índios? 10 mil e pouco. Então, no Brasil, na Amazônia, eu tenho esse total aqui, 270.211 indígenas. Possa ser que tenha aumentado, possa ser que tenha diminuído também. Certinho? O avanço europeu sobre o litoral do Brasil, do século XVI, fizeram com que alguns povos migrassem para o interior, saindo do litoral e adentrando. Fugindo dos conquistadores, entrando na Amazônia e passando a disputar o território com outras tribos que ali já existiam. Aí vai haver o confronto entre essas tribos. Porque, querido não, são todos índios? São, mas são de etnia diferente, de cultura diferente, mas são índios. Na imagem você vê uma dança, né? A Patrícia Marge, representante legal dos povos Cinta Larga, e aí você... professor, mas eles estão vestidos de roupa. Aqui o jeans, sendo vestido pela moça, aqui o calção. Professor, mas temos aquele índio raiz? Temos ainda, temos. Aí, claro, que é para festividade, então, para também fotografar. Aqui coloca o biquíni, geralmente é coco, casca de coco, que se faz o biquíni em cima, enfim. Acaba sendo uma adaptação. E esses lábios aí, eu acho que ele tomou açaí. Você vê aqui, os lábios, eu acho que tomou açaí, né? Quando eles não tomam açaí, fica assim. Mas vamos avançar. Os primeiros contatos dos ameríndios com os colonizadores iniciaram um processo de alteração violenta no desenvolvimento etnográfico e também cultural. E aí, na imagem, você pode observar que eles estão cozinhando um homem branco. Na imagem, vocês podem observar que eles estão comendo a cabeça de um homem branco. Muito se fala que o que tem dentro da cabeça do tambaqui é gostoso, é rico em ômega, aquela coisa toda. Imagine na cabeça humana a massa encefálica, né? Do cérebro, por exemplo. Então, se fala que, por ser gordura, então, se necessitava no organismo essa gordura também. E aí, se cozinha esse nativo para depois fazer todo esse banquete. Na América do Sul, os espanhóis encontraram um império bastante desenvolvido. Quem encontrou? Os espanhóis. Esse império, chamado de Império Inca, cujo território se estendia do Equador
até o Chile. Viu aí? E era controlado de sua sede no Peru, pelo monarca, que era o famoso Filho do Sol, Pachacuti. Pachacuti. E Cusco foi a capital do Império Inca. Hoje, Cusco foi a capital do Império Inca, no Peru. A capital do Peru atualmente é Lima. Então, eles mudaram. Por isso, quem vai lá em Machu Picchu, em Águas Calientes, observe como é que era a estrutura da cidade, como que eles viviam naquelas ruínas, né? E o Pachacuti era o grande líder, que era auxiliado por um vasto aparelho burocrático e também militar. Ou seja, havia uma certa estrutura na organização dos incas. Aí eu tenho os maias, eu tenho os astecas, que foram as primeiras civilizações que o europeu encontraram aqui na América. E os europeus, especificamente os espanhóis, vão acabar submetendo eles para o trabalho forçado. Aí eu tenho Francisco Pizarro, o cara que vai controlar esses incas, né? Aí o Pachacuti, o Filho do Sol, era um monarca. Tá? Observe que, para eles, alguns adornos eram todo dourado, possivelmente ouro. E é isso que vai despertar a curiosidade do espanhol. E olha que interessante, olha a bandeira do Peru, lá daquela região, aqui, ó. A bandeira do movimento LGBTQIA+, né? Então, você encontra muito naquela região essa bandeira, tá certo? E aí, como que eles se vestiam, como se organizavam, é como se fosse um vice-deus aqui na Terra. Francisco Pizarro vai ser o carrasco, em 1475 a 1541, ele vai mandar executar o último imperador, chamado Atahualpa. Ele vai desarticular toda a estrutura política, econômica e também social do Império Inca. Matando, aí todos serão submetidos ao trabalho, ao Império Espanhol. Os encomendeiros adquiriam direitos e deveres semelhantes àqueles que exerciam os caciques, no tempo que havia o Império Inca, daí chamado de tempos incaicos. Esses encomendeiros, chamados de curacas ou italacas. E aí você observa o próprio guerreiro incaico utilizando aqui a lhama. A lhama, senhores, a lhama vai servir como material, como um animal de carga. Nós temos o burro, temos o jumento, temos o cavalo, pois é. A lhama é da família do dromedário, do camelo. Abaixo da lhama eu tenho um guanaco, que é um animal um pouco menor, que é muito resistente para essa região de frio. Os espanhóis conquistaram o território aos indígenas, adquiriram o direito às encomendas e o controle da população dominada. Isso, Francisco Pizarro, que conquista o território Inca e submete esse povo ao trabalho forçado. Os mitaios, eles consistiam na utilização dos indígenas nas minas, nas construções de obras e edificações para o senhorio, para o clero e para o rei. É por isso que quando você hoje visita a região do Peru, aquela parte ali da Bolívia, do Chile, tem uma história extraordinária de saber que o povo antigo se explorava bastante o ouro. Aí, eles estão dentro de uma mina. Eles estão explorando o ouro. Então, olha só, aqui, por exemplo, é um ouro. Aqui eles fizeram um corte dessa montanha.
como também se explora nos rios. E até hoje ainda tem essa prática de explorar as minas de ouro. Em boa parte, quando você passa, eles fazem explorar com uma retroescavadeira, aquelas máquinas no próprio rio. Os Yanaconas consistiam no recrutamento forçado do indígena para o serviço doméstico do senhor. Como assim? Seria para o trabalho doméstico. Já viram? Na história do Brasil colônia, na história do Brasil império, que existia o negro escravo, o negro que trabalhava na senzala e o negro que trabalhava na casa grande. O que ia para a casa grande eram mais bem preparados para servir o seu senhor. Nesse caso, os Yanaconas também não era diferente. E um detalhe, você vê o indígena fazendo e executando esse trabalho. Inclusive, a própria vestimenta, que era diferente. Na Amazônia, por exemplo, o primeiro núcleo colonial português, no início do século XVII, se deu com o Forte do Presépio. Garoto. O Forte do Presépio, ele é de 1616, que fica lá no Pará. Quando se fala no Forte do Presépio, bem logo na embocadura da cidade, era necessário criar, então, uma proteção. Aqui, a visão dessa pintura é o nativo observando lá na frente, né, a chegada desses europeus. E tudo isso é muito espantoso para eles. Quem será? O que eles querem? Então, é uma incógnita, mas acaba avançando. A origem da cidade de Belém, que fica no estado do Pará, destinado a garantir a posse de um território que estava ameaçado por estrangeiros, controlando aí os rios Madeira e o Guaporé. Aqui você vê o peso. Eu confesso que quando eu não conhecia Belém do Pará, eu via essas imagens, eu ficava assim, maravilhado. Nossa, que bonito. E agora eu conheço. O Forte do Presépio, ele se encontra aqui, senhores. Aqui, ó. Forte do Presépio. Ele se encontra bem aqui. Quando eu cheguei aqui em Belém, eu fiquei bem aqui, mais ou menos, no carro parado. Aí, quando eu olho para cá, eu observo aquela estrutura imensa. Aí, poxa, é muito bonito. O Forte do Presépio ele foi construído com a intenção justamente de manter a posse das entradas dos rios Madeira e Guaporé. Porque o cara saía do rio Tietê, em São Paulo, desaguava no rio Paranaguá, Paraguai, Guaporé, Mamoré, Madeira, até chegar no Amazonas. E aí, quando se fazia essas fortificações para poder impedir essas ameaças. E deu certo. Portugal iniciou o processo de amansamento. O que é isso, professor? Pois é. O processo de amansamento já fala, amansar, controlar. Isso paulatinamente. Né? Era predominantemente o índio amansado que colaborava tanto nas expedições e devassaram a Amazônia a partir do século XVII. Aluno, para você ter uma ideia, o século XVIII, século XVII, XVIII, vai começar a aparecer aqui, na nossa região, vários pesquisadores em busca de informações. E o índio amansado, o índio já socializado, é ele que vai prestar esse serviço de conduzir as expedições, de passar informações para as expedições
E isso vai avançando. Certinho? Olha aí. Eu trouxe para vocês também uma imagem do Brasil, onde se encontram as principais nações indígenas em vários estados, em vários territórios. Aqui para nós ali, os Parintintins, né? É uma nação bem grande, né? E aí, é bom que você saiba, aluno, que havia 3 formas de sujeição do indígena. Como é que o índio ele se comportava? A sujeição como que ele vai ser inserido na sociedade? Então, eu tenho aqui o índio chamado de descimento, o índio de resgate e as guerras justas. A guerra justa, eu tinha a autorização de contra-atacar, de combater aquela tribo. Resgate seria, porque faltou o S, tá? Os regates. É regate ou é resgate? Tem um nome específico, né? É você resgatar aquele índio e trazê-lo para o teu convívio. O descimento era o conflito. Quando você não queria entrar em conflito com outra tribo, você acabava abandonando o teu território, o teu local. Os índios decíduos situavam-se como livres, muito embora a liberdade fosse apenas formal. Isso era bem categórico. Então, tinha três maneiras dos índios serem conquistados. Os decíduos não entravam em confronto, acabava abrindo mão do seu território e ia para um outro território. Abandonava aquela área. Os resgates seriam aqueles que eram confiscados para trabalhar na lavoura ou então serviços domésticos, e os índios de guerras justas. Ou seja, isso teve, tá? Guerra justa para algumas nações que tocavam o terror. Tá bom? Aí eu trago para vocês uma imagem dos índios Murapirahã, aqui do Amazonas, aqui de Humaitá. Eles são assim. Tá bom? Essa foto é de um aluno meu chamado Avni Prado. Os índios resgatados, é resgate mesmo, tá? Botou um S lá. Eram provenientes de guerras justas, legalmente escravizados. Os resgatados eram chamados de índios de corda, porque, segundo os portugueses, ficavam amarrados nas aldeias de seus captores. Tá bom? Bom, aí eu te passo o seguinte, aluno. Nós começamos História de Rondônia, vou falar sobre índio, vou falar sobre patrimônio, construções, histórias e vários assuntos que nos remetem ao entendimento do surgimento da nossa história de Rondônia. Tá bom? Fique comigo, não saia daí, porque eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.